Bom, trago excelentes notícias para você que deseja, falar um pouco hoje, conhecer, aprofundar o seu conhecimento em gestão financeira. Ao nosso podcast Escalando o Resultado. Hoje, eu e o Welker vai falar com você aqui muito sobre gestão financeira, Fazer um roteiro, Welker? De A a Z na gestão financeira empresarial e até mesmo pessoal. Bacana, bom, prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso podcast Escalando Resultados, onde a gente traz um conhecimento prático aí do campo de batalha, testado, validado, com um conhecimento aí que apanha, bate, dá resultado, quando não dá a gente ajusta, porque isso é a vida do empresário, Nem tudo, todos os dias funciona, é uma linha reta, tem altos e baixos todos os dias na vida do empresário. E uma das coisas que não pode deixar de ter nesses altos e baixos aí é o conhecimento sobre gestão financeira. Por quê? Porque nós temos vivido um período de muito desafio empresarial. Então você que é empresário, deseja aprender sobre como gerir melhor suas finanças, fica até o final desse episódio que você vai aprender muito e já vai aplicar amanhã na sua empresa, no seu negócio para começar a ter resultado. Certo, Ismael? Com certeza. Então, fique aqui, vem conosco, vai ser importante. Como o Welker falou, a gente está já no mercado aí mais de 18 anos, Welker? Sim. Já fizemos muita coisa com relação à gestão financeira. A base de qualquer empresa é a parte financeira. E que muitas das vezes é negligenciado, E não, no dia a dia, perde-se, não recebe esses feedbacks de forma adequada e coloca em risco um negócio, coloca em risco uma geração, um grupo ali de pessoas que está envolvido naquela operação. É muito triste, Você passar numa empresa, ver a porta fechada, Aí, e outra coisa, ainda arruma culpado, Elker? A culpa é o governo. É o governo, a É autorresponsabilidade. o mercado que mudou e etc e tal. Mas muitas das vezes não é. Muitas das vezes não é. É porque foi negligenciando ali no dia a dia. Verdade. Nós temos vários casos, que a gente já acompanhou. Quando vai lá verificar a precificação, O cliente tá levando um produto mais barato, 15%, 20%, do valor do produto em si. Então, não é vender mais barato, é vender de forma inteligente, no preço correto. O preço, o mercado que determina. Não Verdade. Dá para vender uma caneca de R$10 por R$300, Não dá. O preço do mercado é esse, R$30, R$40. Ninguém vai pagar mais do que isso. Com certeza. E aí você vê a pessoa vendendo uma caneca dessa por 15, por 20, fala, pô, tem alguma coisa errada. E assim, quando isso deixa claro, E o que tem... Eu tenho feito uma pesquisa dentro da nossa região e o que tem me assustado, de verdade, um dos temas que a gente vai falar aqui sobre gestão financeira com vocês é a parte de precificação. A gente vai falar de gestão do fluxo de caixa, que é o caminho do dinheiro. Você vende, não acha o dinheiro no final do mês? Fica até o final do podcast que às vezes você vai encontrar o caminho de onde seu dinheiro está escorrendo aí pelos dedos. E a questão da importância aí de gerar caixa, que é o que vai trazer saúde financeira para você. E dentro disso, a gente trabalha a precificação. E eu tenho me assustado, Ismael, porque eu tenho feito uma pesquisa dentro da nossa cidade e até hoje eu vou para mais de 80 empresas pesquisadas e todas, eu não encontrei nenhuma que faz a precificação técnica. Todas copiam o preço um do outro. Ninguém sabe fazer a precificação ou se dispôs a fazer a precificação técnica. Ou seja, se um estiver errando, tá todo mundo errando. É verdade. Entendeu? Só que assim, a gente vai discorrer daqui a pouco mais sobre isso, sobre esse perigo de copiar o preço do seu concorrente. Igual o Ismael falou, cara, não dá para vender uma caneca de 30 por R$300. Tá, mas a estrutura de uma empresa que vende a caneca por 30 é uma. Ela tem uma quantidade, um aluguel, ela tem uma quantidade de funcionários. Se você for copiar, você tem a mesma estrutura? Provavelmente não. A estrutura de custo é igual? Não é. E às vezes você está tomando prejuízo e não sabe por quê. E aí você simplesmente está copiando o preço do mercado. Mas, Ismael, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão, para a gente começar, o que exatamente é fluxo de caixa? Explica para o pessoal assim, cara, qual que é a diferença de um fluxo de caixa
para uma gestão contábil? Porque muita gente fala assim, eu chego nos empresários, quem que é o responsável pela gestão financeira? É lá na contabilidade. Então explica para o pessoal a diferença aí de um fluxo de caixa e de uma gestão contábil. Qual que é a diferença e por que o empresário precisa aprender sobre finanças? Bom, primeiro, a parte contábil, né? A contabilidade, a parte de recolhimento de impostos, a parte legal do negócio, né? Extremamente importante. Todos os contabilistas, nós já prestamos serviço para a empresa de contabilidade, né? Somos parceiros. Então, são profissionais excelentes, né? Que têm um propósito, têm um objetivo e faz isso corretamente. Então, dificilmente você vê um problema de contabilidade, né? Que é ocasionado por um profissional dessa área. Existe, mas é muito pouco. A grande maioria são extremamente competentes, né? O que propõe fazer, ele entrega e entrega muito bem, com excelência. Aqui na nossa cidade tem vários aí, e inclusive um que é parceiro nosso, que a gente trabalhou com ele, né? Um escritório de mais de 26 anos, né? Ou Verdade. Uns 28 anos, né? Fizemos a sucessão, né, do negócio, a sucessão do negócio. Conduzimos a sucessão familiar. Bom, mas aí a diferença do contábil para o fluxo de caixa, o fluxo de caixa é aquilo que realmente cai no bolso do empresário, na conta, né? Que entra ali na boca do caixa, o que vai para a gaveta, o que vai realmente lá para o banco. Porque muitas das vezes esse dinheiro ele aparece só de forma virtual e você não está com ele disponível. Então, é é fundamental que você saiba o quanto entrou e o quanto saiu da sua empresa por dia. Né? Que ali no período da manhã e no período da tarde, seria o ideal. Né? Porque isso vai dizer qual que é o seu nível da sua saúde financeira. A disponibilidade de caixa, disponibilidade, né? de caixa. Então, são duas coisas. Tem gente que olha lá e fala, nossa, mas esse mês eu paguei imposto demais, nós vendemos horrores, né? Vendemos 300 mil reais. Mas e quando chega no final do mês, recebeu ali pouco mais de 150 mil. A conta tá magra, né? Ele vendeu muito, mas não viu dinheiro. Nós vendemos muito. Aí ele vai ver, aí tá, ele vendeu com 45 dias para as grandes empresas. Né? Ele tem um contrato que só paga a cada 60 dias. Ou vendeu tudo, né? Parcelado, ou vendeu tudo parcelado em 10 parcelas. Né? E aí ele fala, cara, eu não vi o dinheiro. Aí o que ele tem que fazer? Ele fez a precificação errada e depois tem que ir lá e adiantar esse dinheiro. Ainda usa o adiantamento. Aí mais taxas ainda, aí a lucratividade vai toda embora. Então o fluxo de caixa, pessoal, é aquilo que está ali disponível. É o dinheiro que você entregou na mercadoria, transformou ele para chegar na casa do cliente, ou mercadoria, ou serviço, né? Uhum. Fez ele chegar na casa do cliente e o cliente devolveu esse dinheiro com a margem de lucro ali que você projetou para aquele negócio. Então, é aquilo que cai todos os dias. A parte contábil não deixa de fazer, principalmente nessa fase que nós estamos a questão da Receita Federal, todos esses processos. A gente sabe que cada vez mais está automatizado, cada vez mais monitorado, né? Sim. A gente tem casos... Pix, né? O Pix ficou uma questão aí que ficou muito em alta. Muito na nuvem, né? Assim... Foi muito em alta e depois, né? O governo retrocedeu em relação a isso para efeitos de monitoramento, mas a gente sabe que vai chegar uma hora... que não vai deixar de monitorar e de taxar sobre essa questão do imposto, né? E uma das coisas que eu percebo muito, assim, principalmente no varejo, é que o varejo é um grande moedor. Pensa no moedor de carne aí. Cara, você pega a carne, você pega o dinheiro ali, o dinheiro entra na empresa, a carne entra ali no moedor, cara, moe aquilo ali tudo, vende, recebe, compra, cara, e sai muito pouco lá no final. Porque o que sobra para o empresário é muito pouco. Então, se ele não tiver a habilidade de gerir isso, os custos do negócio, cara, realmente, de fato, não vai sobrar. Porque ele já, como eu disse para vocês, eu fiz mais de 80 pesquisas já dentro da nossa região e ninguém faz a precificação técnica. Ou seja, ele não sabe se ele está vendendo na margem correta. Ele simplesmente copia do mercado. Beleza. Então, ele não sabe quanto que ele precisa cobrar. Porque uma coisa é eu decidir cobrar, ter uma margem menor do que eu gostaria. Outra coisa é eu nem saber quanto que eu tenho de margem no meu produto ou no meu serviço. Então, ele já não precifica tecnicamente. Ele só copia da concorrência. Geralmente não tem caixa disponível. Aí ele adianta maquininha de cartão, adianta uma série de coisas. Cara,
que sobra pro final do mês, cara? Quase nada. Quase nada. Porque hoje, dependendo da maquininha, se você vender em 10 vezes e adiantar, a taxa chega a quase... É importante que você me entenda aqui. Dependendo da maquininha do cartão, uns estudos que nós fizemos há uns 15 dias, no máximo, chegar a 22%. A rentabilidade média de um negócio é 20% no varejo, no comércio. E o que se paga para adiantar na maquininha é 22%. Ou seja, você está ficando 2 negativo, irmão. Só de taxa do cartão. Se você estiver precificando correto, com 20% de margem de lucro que você quer ganhar. Ou seja, e aí às vezes, por isso que você não entende onde está o dinheiro. Porque ele está em todo na perda das margens que você tem no seu negócio. Então esse é um ponto extremamente importante. E, Ismael, outro ponto que a gente... Né, é importante que o empresário sempre tem muita dúvida, cara, nas práticas de gestão. Então, assim, as práticas essenciais para uma boa gestão do fluxo de caixa. O que você vê assim, com o empresário? Cara, o cara está nos ouvindo, empresário, gestor, o líder que está nos vendo, fala, cara, entendi que é importante ter um fluxo de caixa adequado, mas beleza, quais as principais práticas que eu tenho que fazer para colocar um fluxo de caixa para rodar, ter uma boa gestão de um fluxo de caixa? Cara, é o seguinte, ó, complementando a sua linha de raciocínio, eu fiz um exercício, né, com um gerente comercial. Aí nós vamos repassar, ele não é dono, ele é gerente. Vamos repassar lá a DRE da empresa. E aí começou, né, o número bonito lá em cima, veio trazendo, né, entrou tanto, entrou mais tanto. Aquela coisa bonita, né, aqueles números grandes lá. Cara, e de repente entrou nas despesas, né, da DRE, nas linhas de despesa. E aí, despesa com venda, despesa com pessoas, despesa com impostos. E aí foi. Cara, quando chegou na última linha, que ele olhou assim e falou assim, cara, mas é só isso? Eu falei, agora você entendeu por que tem que reduzir 5% das despesas? Porque 5% de despesa aumenta, aquele número lá tinha dado 2,33, se eu não me engano. Caramba! De 2,33 a gente passaria para 7,33. Então, assim, os negócios, cara, é no detalhe. É a máquina de moer carne que eu falei, né? Pra você ver, literalmente. Ó. Entrou aqui uma grande parte, moeu tudo cara, só saiu dividiu para todo mundo. Só saiu 2% aqui no final, cara. E não se assuste, um dos maiores sócios que você tem é o governo. Se você vê o dinheiro que vai pro imposto, você pira a cabeça. Ali 7, 8, no 9, mínimo, 13%, 14%. Então, assim, tome cuidado. Tem que entender isso, né? Não tá, de forma alguma, ele está falando para você sonegar. É realmente saber o que você tem que pagar. Sim. E pagar corretamente. E ser inteligente, né, cara? A gente já passou por empresas que tem um departamento, pirem a cabeça, ó. Importante você entender isso. Às vezes é porque, por isso você acha que só o grande que ganha dinheiro. Nós já passamos em empresas que tem um departamento gigante só para avaliar furos ou brechas dentro da lei para fazer uma questão de a empresa estar dentro da lei, só que pagando menos imposto. Divide empresa com mais CNPJs, junta CNPJ, e aí o cara não entende, fala, não, cara, só reclama, né, que o imposto tá caro, mas você vai ver, ele nunca investiu para fazer uma coisa que uma engenharia, uma engenharia, um planejamento tributário. Então, você que está nos vendo aqui, cara, conversa com o seu contador, fala, eu gostaria de fazer o meu planejamento tributário para ver se eu estou na forma certa. Será que o melhor para você é o simples? Será que o melhor para você é o lucro real? É o lucro presumido? E aí você vai entender, né, Ismael? Pode dar continuidade no que você estava falando da questão dos custos. Então... Porque tava muito... Só abrir uma brecha, aqui, parênteses aqui para falar dessa questão do imposto. Mas, principalmente, o exercício maior é o que foi ver o espanto dele, sabe? Ele ficou assustado. Porque ele, enquanto gerente, ele não tinha essa visão financeira da companhia. Né? Então, cara, quando ele foi olhando assim, que ele chegou no final, que viu lá aquele número bem magro mesmo, né? Pô, o dinheiro passa, mas fica aqui só um pouquinho. Né? Então, tem que ter esse zelo, né? Tem que ter esse olhar. E outra coisa importante, com relação às melhores práticas, né? Uhum. E aí, pessoal, não confunda, né? Melhor prática com dinheiro, tecnologia, tamanho da empresa
né? Verdade. Não confunda isso. Não, mas isso aí, Ismael, é só para uma grande empresa, né? Como o grupo aí, o Mitsubishi, a Vale, né? A prefeitura, nessas empresas maiores, né? Mosaic e assim por diante. Calma aí. Nós estamos aqui e nós sabemos muito bem disso, né? Nós estamos preparados para pequenas e médias empresas. Falando das coisas, né, Né? que a gente fez Que quando a gente veio para cá, a gente adaptou o método para a linguagem e para a maturidade que você fala, né, dessas empresas. É a maturidade dessas empresas. Então, assim, calma aí. Tem um pouquinho de paciência. Não é isso. Não é dinheiro e não é tecnologia. Então, a boa prática é realmente olhar para o dinheiro todos os dias. Fazer a gestão dele ali é uma das coisas extremamente importantes. É consistência, disciplina. Hoje a gente estava conversando, fazendo feedback com a empresária e eu falei para ela, a primeira coisa que nós precisamos desenvolver aqui é uma rotina, todos os dias, 10 minutos de gestão, para você olhar para o dinheiro, fazer as anotações corretamente, porque ele vai ser o direcionador, ele que vai dar o feedback para nós com relação à sua gestão financeira. Ele que vai ser o direcionador se esse empreendimento seu vai evoluir, né, para um próximo step, vai ter uma segunda unidade. Tem gente que olha assim, cara, olha na empresa, aqui em Catalão tem várias empresas que tem 4, 5 unidades, né? Cara, o cara tem uma aqui, tem outra no São João, tem outra no Castelo, tem outra ali na Vila Liberdade, né? Então, aí eu falei, mas como é que o cara faz isso? Você tá roubando. Calma aí, irmão. Será que ele está fazendo a gestão correta? Será que não aprendeu a comprar? Caixa, né? Será que não aprendeu a comprar? Será que não aprendeu a precificar? Será que ele não está zelando o dinheiro da forma que você não está zelando? Não está fazendo. Perfeito. Né? Então, assim, não está gerando caixa, né? Faz a empresa crescer, gera caixa, né? Porque você gera... Né? Se você vende, sobra lucro, o lucro você não troca em caminhonete, não troca em boi, não queima o dinheiro com coisas pessoais, porque tudo tem a hora, e gera caixa para reinvestir, você vai crescer. É natural crescer, né? Natural crescer. Então, assim, aí a pessoa falou, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Né? Para que 10 minutos por dia e coloca realmente a gestão financeira em dia. Aí a pessoa pensa, mas 10 minutos é muita coisa. Não é, né? De segunda a sexta, dá quantos dias? 6 dias, né? 50 minutos, né? De segunda a sexta, 50 minutos. Um pouco no sábado também, já vamos deixar tudo prontinho para outra semana, né? 1 hora por semana. 1 hora por semana. Quantas horas aí que o comércio não funciona de segunda a sábado? Verdade, hein? Né? Nossa, vamos colocar pouco, ali que né? fica 10 pouco, horas né? por dia aberto, né? 50 no sábado, mais umas 4 horas. Né? Vamos pôr 55 horas, a pessoa precisa de 60 minutos só. Ou seja, pouco menos de 1% do negócio. Verdade. E isso vai te direcionar o seu negócio para o próximo nível. Então, é extremamente importante olhar para o dinheiro, ser consistente, não falhar nenhum dia, entender esses números, entender os feedbacks dele. Como que eu vou fazer a gestão disso? Mas esse tanto de número que entra aqui, cara, hoje tem muita coisa que te ajuda. Tem uma conta azul que você consegue colocar todos os cartões ali dentro. Né? Tem planilha de Excel hoje de graça na internet. Inclusive, a gente pode colocar uma aqui para você fazer fluxo de caixa. Verdade. Não tem nenhuma tecnologia avançada. Ali, se você pegar um menor aprendiz, né, e colocar ele na sua empresa, né, por um salário e meio, ele coloca essas informações todas para você. Então, assim, boa prática é o que não falta. Isso aqui eu citei só 2, 3 exemplos, né? Tem vários outros, né? Hoje, Verdade. com a inteligência artificial, você pode colocar ela para analisar os seus dados. Se você subir lá no ChatGPT os números e falar para ele, me fale qual que é a tendência de lucro da minha empresa, ele consegue fazer isso. Caramba, ó, que entendeu? legal. Então, assim, tem várias boas práticas que tem que fazer, mas vamos pelo simples. Olhar todos os dias. Pega um Excel, né? A gente vai colocar no link aqui um Excel para vocês baixarem. Vamos colocar na descrição desse vídeo e na descrição aqui do episódio no Spotify para você também baixar. E uma outra, né, Elka? A maioria das empresas que a gente tem passado, mas é a maioria mesmo, viu, pessoal? Em totalidade aí de uns 90% ou mais. Tem um software excelente, né? Essa é boa.
excelente, já paga, a pessoa tem aquele custo fixo ali todo mês, mas software, pessoal, a nível nacional e muitas das vezes até global. Nós já encontramos empresas de pequeno porte aqui em Catalão, muito top, né, que trabalhavam com SAP. E SAP é que as empresas na Europa usam, que nos Estados Unidos usam, que usa no Japão. TOTOS, né? A gente já deparou com então, TOTOS. Aqui em Catalão, empresas de pequeno porte, gastou ali 90 mil para implementar. Aí estava usando só lá uma partezinha. Só o módulo fiscal. Só o módulo fiscal. Se você usa só o sistema do módulo fiscal, se identifique, levanta a mão assim, coloca aí, escreve nos comentários aí, ó. Eu me identifico. Então, assim, muitas das vezes já está lá disponível a tecnologia para ele. Bacana. Né? Então, assim, boa prática é isso, fazer o básico. Fazer o básico. E fazendo o básico bem feito, pessoal, você já sai na frente de muita da sua concorrência. Você já deixa a concorrência para trás. Sabe, é assim, ó. Para quem é goiano aí e nos ouve, sabe aquele arrozinho com feijão de vó? Sabe aquele arrozinho com feijão bem feito? O básico bem feito? Aquele ovinho frito? É isso que você precisa fazer na sua gestão financeira. O simples. O simples. Né? É o fluxo de caixa. O segredo de uma empresa... Por que a gente está falando de fluxo de caixa? Porque é o fluxo do dinheiro. Então, é um caminho onde o dinheiro passa. Que às vezes você não está vendo dinheiro porque você não tem um fluxo de caixa. Você confia só... Cara, meu contador, a responsabilidade da sua empresa é sua. Esse não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar, meu amigo. Você querer terceirizar o sucesso financeiro da sua empresa na contabilidade. É uma responsabilidade sua. Porque assim, ó, a empresa nasce no contador e morre no contador. Literalmente. Literalmente, ela nasce na contabilidade e morre na contabilidade. Não porque a contabilidade é ruim, mas porque a responsabilidade de manter sua empresa viva, irmão, é sua. Então, assume essa responsabilidade. Para de terceirizar. Vamos aprender como fazer uma gestão financeira, como fazer um básico, um fluxo de caixa. É mínimo para uma empresa para você ter saúde financeira. E o fluxo de caixa ele vai te mostrar onde você está gastando mais, onde você precisa ter redução de custo, onde você precisa apertar o cinto, se você está comprando muita matéria-prima, se não está. E dele, depois, você evolui para outras análises que você vai ter dentro do seu negócio. Então, esse é um ponto muito importante. E uma questão assim, além desse exemplo que você fez, Mel, com esse gestor que pegou esse, né, você repassou ali a DRE com esse gestor e ele viu que sobrava muito pouco. Você pode compartilhar algum exemplo aí de case real aí que você ajustou em um cliente nosso? Obviamente, né, a gente não vai falar aqui o nome de nenhum dos clientes que nós passamos. Temos um contrato de confidencialidade com cada um deles. A gente conta o milagre, mas nunca conta o santo. Pode ficar tranquilo, tá? Então, tem algum case aí que você se recorda que foi emblemático para você? Cara, essa semana nós iniciamos um projeto, né? E uma das primeiras coisas que a gente faz, né, quando a gente está lá na introdução, é como que está o seu preço? Vamos visitar lá, né, na área de restaurante, principalmente, a questão do CMV. Né? E simplesmente um dos produtos que ela mais vendia dava um prejuízo de aproximadamente R$15. Putz, você pode repetir então, isso, por favor? Aí você imagina, se você vive ali, né, tratando os custos, fazendo a gestão, contratando certo, observando as compras corretamente, e aí prejuízo de 15%. Então, ó, dono de restaurante que está nos ouvindo. Não, R$15 num produto. R$15 num produto? Num produto, se eu não me engano, era um negócio de 30 e poucos reais. Caramba. Então, ele subiu para quase R$50 o produto em si. O preço do produto era um dos que mais saía. R$15. Então, se você pegar esse percentual, ele é alto. Caramba. Entendeu? Vai lá 30%, 40% a mais. Então, assim, são coisas que muitas vezes passa batido. E não é para falar assim, mas como que o cara é assim? Gente, não é que ele não é assim. É porque ele não olhou, ele não tem essa consciência. Ele não fez a precificação, né? Um exemplo, nós fizemos o diagnóstico, a gente não fechou com esse cliente, né? Porque, por N motivo, por outras coisas que não conseguiu fechar. Ele veio perguntar para nós, né? Perguntou claramente, né? O nome dele era o Sr. Luiz, né? Sr. Luiz, lá no estado de São Paulo. Olha,
eu tô trabalhando, mas eu não tô vendo dinheiro, né? Sim. Aí nós pegamos e falamos para ele. Como é que você precifica? Como que você precifica? Ah, não, porque aqui, quando eu abri, a fulana ali, ela cobrava tanto, e aí eu coloquei um pouco abaixo para tomar os clientes dela, deu certo. E eu mantive. E eu só uso coisa top, né? Aí começou aqui, a falar... aqui é só Sadia, é só Seara. Então, ó, dono de restaurante. Dono de restaurante que tá nos vendo. Vem pra Temperando com Lucro, você não vai... Ó, esse tipo de problema, você pode até errar, mas você vai errar consciente. Então, assim, você que tá copiando o preço, você vê um self-service aí na esquina que tá cobrando R$ 49,90 o quilo, R$ 44,90 o quilo. Aí você vai lá e coloca R$ 44,90 o quilo também. Eu tenho certeza que você tá perdendo dinheiro. Ismael, fala de novo aí a cliente, como é que era? Ele perdia quantos reais em cada prato que ele vendia? R$15. Era R$15 que ele perdia por cada produto que ele vendia. Caramba. E o produto de 30 e poucos reais. Então, aí ela foi lá, fez as contas de novo, falou, ó, cara, a gente já corrigiu. Ótimo. Então, pra gente já fica Isso já feliz. pagou o projeto, já? Já pagou o projeto. Então, são o tipo de coisas que a gente vê que faz sentido. Não é somente olhar. Nesse caso que a gente tá falando com o pessoal lá de São Paulo, quando a gente falou para ele que a precificação e o estoque dele, né, que ele comprava os produtos comprava mais caros, muito, né? Ele tinha um... Muito, ele tem orgulho. Ele tinha orgulho. Tinha orgulho. Ele tinha, não, ele tem, né? Porque né? eu acho que ele tá lá ainda, né? Ele tem orgulho em falar que compra os melhores produtos. E não tá errado, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Verdade. Só que aí ele falava assim, mas eu não tô vendo dinheiro. Ele ia lá e compra aquele mundo, né? Então, e o estoque, pessoal, não tem porta, não tem câmera, não tem gestão. Então, são coisas que... Ah, mas o que tem a ver o estoque com a gestão financeira? Intimamente ligados. Né? Tem um fio condutor, né? Da matéria-prima até chegar lá no ciclo financeiro total. Então, é o cofre, né? É o cofre. Você deixa seu caixa aberto, qualquer um entra no seu caixa? Qualquer um entra, não pode, né? Não pode. Então, esses são alguns exemplos que, cara, é de assustar. Foi engraçado, é verdade, você tá falando aí desse cliente que a gente fez diagnóstico, eu me lembro. Ele falou assim, cara, eu fiz um mezanino. Ele falou assim, eu fiz um mezanino, cara, que tem embalagem lá, cara, que dá para uns 6 meses. Olhei assim, falei, cara, e a embalagem minha é porque assim, eu uso embalagem top e para ganhar no preço eu tive que comprar uma quantidade grande, assim, para mais de 6 meses. Eu tenho embalagem lá para mais de 6 meses, cara. Eu só uso Sadia. Eu só uso... Não, e meu preço é fixo. Meu preço é fixo. Eu só cobro... Ó, é isso aqui que eu cobro na minha... E vendo muito, mas não tô vendo dinheiro. Aí, será que isso não tá acontecendo no seu restaurante, amigo? Será que você não tá trocando figurinha porque não sabe precificar corretamente? Então, assim, será que você vai competir e aí, hora que você vê, todo mundo tá quebrando, aí é aquele restaurante que você vê, cara, não tem dinheiro para trocar a fachada, o cara não tem dinheiro para trocar uma mesa, você olha o buffet do cara, né, a estrutura, ela não passa por reforma, às vezes tá até ali num aspecto de higiene ruim, e aí o cara fala, não sobra dinheiro, é claro que não sobra dinheiro. Você não está precificando corretamente, você não tem as ferramentas para precificar, para gerir o seu negócio. Um dos sócios da Temperando com Lucro, ele é dono não só de um, gente, de 6 restaurantes. Vai abrir o 6º agora. E você não vai vê-lo na cozinha. Você não vai vê-lo na cozinha. Ele atende uma mesa ou outra porque ele quer. Mas ele não fica no operacional. Obviamente, isso foi da noite pro dia? Não. Mas ele não fica no operacional. Ele cuida do negócio. Inclusive, ele é economista. Pensa num cara que gosta de economizar e olhar para os números, mas usa sempre o melhor. Mas, Elker, como assim gosta de economizar e usa sempre o melhor? Sim, porque ele precifica corretamente. Se for no rodízio de peixe dele, é lula, salmão, camarão é o que tem de melhor, mas ele cobra isso do cliente. Então, é importante que você que está nos ouvindo entenda sobre finanças. E a Temperando com Lucro tem todo o arsenal, toda a parte prática de campo de batalha para te entregar uma análise e um acompanhamento, um resultado financeiro que às vezes é o que você não está tendo aí na sua empresa. Ismael, falando de ferramentas e técnicas assim
de case, assim, né? Eu vou falar um case também de uma cliente que a gente tá atendendo. Ela não é do ramo de restaurantes, ela é do ramo de varejo. E ela já vendeu pra caramba, cara. Ela chegou uma época que ela vendia 120, 140 mil reais. E uma das coisas importantes dentro da gestão financeira é a definição de uma coisa que uma palavrinha, às vezes parece difícil, você que está nos ouvindo aqui, mas ela é simples na prática. Definir prolabore, que é o salário do dono. A maioria das empresas que eu tenho passado e tenho visitado, a maioria dos clientes que já passou pela escala, pela Temperando com Lucro, eles não têm uma separação das finanças. A finança pessoal dele é misturada com a finança do negócio. Só que o que acontece, pessoal? É importante que você tenha muita atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Quando você não tem um prolabore definido, é uma grande armadilha você fazer isso. Por quê? Subir de padrão de vida é bom, não é? Fala se não é. Você pôr seu filho para estudar numa escola melhor, você andar num carro melhor, você passar a ter mais conforto na sua casa. Às vezes você tem ar-condicionado só no seu quarto, irmão. Você começa a pôr ar-condicionado na casa inteira. Você mudar de casa, você mudar de bairro, é muito bom, não é? Mas o que acontece? Agora pensa se você tiver que reduzir esse padrão de vida. Foi o que aconteceu com a cliente nossa. Ela vendia em torno de 120, 130 mil, hoje ela vende 40. Só que o padrão de vida dela não mudou. E o que aconteceu? Para manter o padrão de vida, ela foi contraindo empréstimos, um atrás do outro. E ela achava que era a empresa que não estava dando dinheiro, mas na verdade ela tem um padrão de vida que a empresa não suporta pagar. E aí a empresa foi fechando o vermelho, ela foi contraindo empréstimo e virou uma bola de neve. E agora a gente está ajustando. Então entramos com um pouco de finanças pessoais para ajustar as finanças do negócio. Então, o que é importante, Elker? Beleza, entendi que é importante fazer isso. Mas como fazer? Se você tem um prolabore fixo, o mês que você vender muito, ele não vai subir. O mês que você vender menos, você também não vai ser miserável e deixar de receber. Essa é a sacada do prolabore. Porque você não entrou no jogo de empresariar por salário. Salário por salário, você continuava trabalhando para os outros. Então, quando você tem um prolabore fixo, você recebe por aquilo que você entrega dentro da empresa e uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, você faz o que a gente chama de divisão de lucros, retiradas, que é o jogo que você entrou para jogar, que é o jogo do lucro. Então, assim, só que a maioria das empresas que a gente chega, elas não geram lucro porque não consegue. O prolabore, um dos maiores custos daquela empresa é o padrão de vida dos donos que usa a empresa, que você fala muito, né? A empresa não é caixa eletrônico. E aí é onde você tem uma grande dificuldade daquela empresa gerar lucratividade, né? E quais ferramentas, está falando um pouco de software, Ismael, ferramentas e técnicas aí que você pode ajudar para a pessoa manter um fluxo de caixa saudável? Bom, ferramenta principal, pessoal, de software é a partir... Se os dados estão inseridos corretamente, é melhor tratar por lá. Né? Não tem que inventar a roda. Né? Então, realmente, muitas das vezes, criar evoluir na maturidade da gestão mesmo, né? Na maturidade digital do seu negócio. Então, não necessariamente precisa ser você. Pode ser hoje, cara, tem uma juventude aí que já domina essa tecnologia com relação a software. Fazer ele realmente funcionar. Bacana. Porque trabalhar número, pessoal, digitar para cá, digitar para lá. Né? Hoje eu fiquei... Hoje não, né? Ontem, né? Ontem passei num dos nossos clientes, que a gente chegou... Foi um dos nossos primeiros clientes, falei para ele, nós falamos para ele várias vezes, cara, tem que colocar o código de barra, né? Tem que colocar o ponto de venda lá no caixa. E ele era só na planilhinha de Excel, né? E deu trabalho para colocar a planilha de Excel lá, né? Passei lá essa semana, tá todo bonitinho lá, tudo na comanda, bonitinha, código comanda digital, instalado. Né? Falei, cara, ali que beleza. Verdade, porque cara. a maturidade deles naquela época não era de software. Não era. Né? Então, eles cabiam ali naquele momento controlar tudo por Excel. Tinha um medo de pagar imposto. Verdade. Né? Um medo de pagar imposto. Cara, o imposto, quem paga imposto é o cliente, na precificação correta. Desculpa, você não é penalizando o cliente. Você escolhe.
Quem vai pagar, né? Você vai pagar para o cliente ou você vai precificar corretamente? Verdade. Não é? É assim que funciona. É assim que a gente Verdade. está falando corretamente. Então, assim, um bom software ajuda muito nessa gestão. Bom, Ismael, não tenho, meu negócio é pequeno, é muito simples. Cara, eu faço aqui poucas vendas por mês, né? Cara, uma planilha de Excel. Nós já rodamos Roda clientes bem. de milhões em Uma planilha de Excel. Numa planilha de E Excel. tinha software. Tinha software top de mercado. Top de mercado. E as análises que o Excel entregou foram mais precisas do que o software. Mais precisas do que o software. Outra coisa também que dá para se fazer hoje, né, ter por exemplo, a Conta Azul, que é um software que a gente compra, tem o Mobilis também, e você vai lá, é pago, acho que R$100 e poucos, é um valor considerável, mas esse software hoje, você calibra suas contas. Por que geralmente o banco ele pede duas senhas? Porque um é para gerir os dados e a outra é para você realizar as transações financeiras. Então, tem muitos aplicativos que têm nível de segurança, pessoal, global. Você vai lá, autoriza ele a ter acesso aos dados. E ele extrai todos os dados que caem lá na sua conta. Então, você cadastra lá a conta A, a conta B, a conta C. Você entendeu? Eu não preciso estar lá na empresa para saber como que está o meu fluxo de caixa. Show, hein? Entendeu? Já traz pronto, na palma da mão. Então, você está viajando, você sabe o que está vendendo. Entendeu? Quanto que entrou, quanto que saiu. Então, assim, hoje, a tecnologia em si não é problema mais. O que a gente encontra hoje de dificuldade nesse ponto de software, de tecnologias, é a maturidade digital do empresário e também dos gestores. E a implementação, né? Os maiores problemas que a gente enfrenta nas empresas é que o software é mal implementado, né? E aí cria... Hoje também foi a mesma coisa. Eu estava fazendo um diagnóstico hoje de manhã, conversando com um dos gestores, e ele falou, Ismael, cara, nosso software aqui, cara, sofreu muito, muito no começo quando a gente foi implementar. Não houve uma implementação racional, planejada. Então, todo mundo olha no software assim e fala, isso não presta, isso não dá certo, isso aí só dá dor de cabeça, né? E aí, falei para ele, cara, então talvez seja a hora de a gente mudar a estratégia, de montar realmente um planejamento para instalar ele de forma correta. Aí eu falei para ele, tem lá o Gestão da Mudança Organizacional, né, o GMO lá, tem 7 etapas que a gente segue ela corretamente. Cara, não tem software que a gente não implementa. Verdade. Não existe isso. Imaginou, o cara vai criar um software, vai cobrar por ele para você não implementar? Para não usar, né? Para não usar, sendo que o maior benefício de um software é quanto mais você usar ele, mais inteligente ele fica, mais fácil ele fica. Né? Tecnologia, assim, quanto mais usa. Por que hoje o WhatsApp todo mundo usa? Verdade. Porque lá atrás foram usando, melhorando. De tempo em tempo, você viu que agora no WhatsApp tem inteligência artificial lá? Tem inteligência artificial embutida lá. Pois é. Então, por que tá nesse nível? Porque as pessoas passou a usar. Né? E tem alguns países que é beneficiado com isso, do WhatsApp. O Brasil ajudou a desenvolver muito o WhatsApp. Porque, se não me engano, é o primeiro ou segundo país que mais usa o WhatsApp no mundo. A maioria dos clientes que eu tenho visitado por esses dias, um dos principais canais de venda deles de atração é o WhatsApp. Dele é o WhatsApp. É o WhatsApp. Hoje tem clientes na região que tem funcionário ou equipe de funcionário dedicada a responder o WhatsApp. E aí, alguns ainda não chegaram em tecnologia, falando de tecnologias que se acoplam ali no WhatsApp, como o Chat Guru, algumas tecnologias que ajudam a integrar, né, o WhatsApp ali para facilitar o atendimento. Tá respondendo o WhatsApp de forma manual com 5, 6 atendentes. Então, esse é um ponto importante. E falando de software, beleza, implementar um software da maneira adequada, conseguir ler esses dados. Uma das coisas que a gente fala, né, para os nossos clientes, a gente tem falado desde o início desse podcast, é a importância de se gerar caixa. Então, assim, só que aí o empresário fala, mas eu não estou conseguindo gerar nada, eu não estou conseguindo ver sobrar, não está sobrando para me gerar caixa. Como que eu faço? Quando você se encontra nessa situação, o que a gente faz? Nós temos uma cliente
gente, que ela está guardando R$ 25 por dia. R$ 25 por dia é o que ela está guardando. Ela criou uma caixinha de R$ 25 por dia que ela guarda, independente do quanto ela venda. Ela guarda R$ 25 todo dia para gerar caixa na empresa dela. Enquanto ela está trabalhando o endividamento, ela está gerando caixa, ela está guardando e gerando reserva. Por quê? As dívidas dela já estão renegociadas. Uma hora isso vai acabar e ela vai sair de lá com caixa já. Então, de onde surgiu isso? De um livro que se chama Um Homem Mais Rico da Babilônia, que é onde ele fala, por exemplo, Elker, estou endividado, como é que eu vou fazer para pagar meus credores? Cara, tô enforcado aqui. Cara, primeira coisa, levanta o quanto você deve, como que você pode pagar, quanto que você pode comprometer do orçamento da sua empresa para pagar esses credores, vai lá e negocia. Eu posso pagar tanto por mês para você, posso pagar tanto por mês para vocês, posso pagar tanto por mês para você. De forma com que você não fique com a corda no pescoço. Que seja um compromisso que você consiga honrar. E é o que a gente está fazendo com nossos clientes, com essa empresária que a gente está acompanhando. E ela guarda, além disso, R$ 25 todos os dias, porque à medida que ela vai saindo do endividamento, ela também vai gerando caixa. Então, uma das formas de gerar caixa é essa, guardando um pouquinho do que você vende todos os dias. Ou realmente entendendo das finanças, gerando lucro e guardando no caixa da sua empresa. Ismael, falando sobre um pouquinho aí de principais dicas que você né? Tô começando a empreender agora, Ismael. Qual a principal dica que você pode me dar aí para gerar caixa, melhorar a gestão do meu fluxo de caixa e gerar, né, reservas e construir reserva e manter essa reserva financeira dentro da minha empresa? Tudo isso que você falou, né, do exercício da menina de guardar os R$25, né? Primeira coisa, pessoal, que você tem que desenvolver, né, numa gestão financeira eficiente é uma rotina que vai gerar um hábito que vai mudar ali, vai ter disciplina que vai chegar a ser uma cultura. Então, é uma linha de raciocínio que vai evoluindo. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é criar esse ritual, nessa rotina de economizar. Pegar uma parte e guardar. Bacana. Né? Bom, estou endividado, então eu preciso começar de alguma coisa. Começou lá com os R$25, ótimo. Mas outra coisa importante que tem que ser feita, pessoal, é um planejamento para olhar para as despesas e começar a tratar ela dentro do mês. Exemplo, eu tenho uma equipe pequena, mesmo que seja eu presa, né? Eu sozinho. Ou tem um funcionário. Eu tenho um funcionário. Vou falar, você mais um funcionário. Cara, você vai ter que pagar férias para ele. Você vai ter que pagar 13º para ele. Não tem como você correr disso. São as obrigações legais, né? Você vai, um dado momento da história, pode ser que você não consiga reter esse profissional e você vai ter que acertar com ele. Verdade. Né? Ou seja, o empreendedor, ele tem um bônus, mas tem todo esse ônus. E ele precisa enxergar isso. E aí uma boa tática seria pegar esses custos anuais e dividir em 12 parcelas. Porque chega no final do ano, todo jeito vai ter que pagar 13º, todo jeito você vai pagar. Né? Verdade. E tem algumas empresas, aí a gente vai já para um outro patamar de empresas, né, que, vamos dizer, de grande porte. Ela já calcula ali um percentual para o desligamento desse funcionário. E chega um ponto, pessoal, que cria uma bola de neve, que esse dinheiro está no mercado financeiro, ele começa a produzir e começa a pagar isso. Bacana. Então, tem muitas vezes você vê uma empresa, cara, mandou 400 funcionários embora e a empresa continua com o mesmo vigor financeiro. Por que ela vai viver com o mesmo vigor financeiro? Porque ela planejou. Desde o dia 1 que a pessoa chegou lá, ela guardou lá 2%, 3% ali. Não é problema para ela, Não é problema para ela. E, aliás, sabe onde ela colocou esse custo? Lá no produto final. Lá na precificação. Lá na precificação. Está lá embutido lá. Caramba. Entendeu? Ela só pegou esse dinheiro e reservou ele. Então, uma boa tática é olhar para os seus custos anuais, os custos fixos de taxa, né, 13º, férias,
desligamento e etc. e tal. Tudo aquilo que você consegue olhar para um fluxo de caixa, consegue projetar ele, trazer ele para o tempo presente e fazer uma reserva, né, em 12 parcelas. Então, o mês de janeiro, pessoal, o mês de janeiro, igual está fechando, ele tem que pagar as férias daquele mês, ele tem que pagar o 13º daquele mês. Tipo, é um ótimo mês para o cara fazer o exercício, né? É um ótimo mês, começo do ano. Ó, né? Empresário que está nos vendo aí já tem uma ação para você fazer amanhã. Ó. Você pega o salário da sua equipe, divide por 12, o seu também, né? Porque você merece receber um 13º. Divide por 12 e já guarda um valor, 1/12 aí, né? Que vai dar para o mês de janeiro. Pega as férias, divide por 12, mais 1/3, que você paga sempre 1/3 de férias, e também reserva esse dinheiro. E assim você vai fazer até chegar dezembro. A hora que chegar novembro, irmão, você já tem o dinheiro, você não precisa... Nós tivemos um cliente, né, que do ramo de alimentação que fez isso no ano passado, e chegou no final do ano, todo mundo tava sorrindo, né? Como é que foi a palavra da gerente financeira dele lá? Cara, foi tranquilo demais. Nossa, foi muito bom. Né? Quando a gente olhava o gráfico, né? Você vinha assim bonitão, aí até outubro, né? Só ali, vamos dizer assim, controlado, né? Aí novembro dava um pico nas despesas, né? E depois dezembro, um segundo pico. Segundo pico. Né? Então, assim, isso no varejo impacta no resultado. Então, se você não conduzir esse processo de uma forma inteligente, e, pessoal, qual que é o investimento? Nenhum. Não tem investimento. Qual que é o investimento? É separar esse dinheiro, guardar ele, né? Ter a disciplina de fazer essa fragmentação. É um exemplo, né? Que pode ser feito sem grandes investimentos no seu processo como um todo. Cara, que bacana, né? Porque aí a gente vai ver, então, assim, ó, a gente já entregou aqui. Não, ó, ao longo do podcast, se você for observando, a gente vai entregando pílulas aqui, né? Teve um cara que a gente conheceu que chama Ouro em Pó. Daí fala, ó, vai pegando as dicas que a gente está trazendo aqui. As dicas, dica não, né? O que a gente traz na nossa consultoria, o mesmo conteúdo que a gente ensina nossos clientes na consultoria, a gente está trazendo aqui no podcast. A diferença é que nós não estamos aí pegando sua mão para fazer junto. Justamente. Mas o conhecimento, por falta de conhecimento, você não vai errar, porque aqui a gente já entregou. Não copiar preço da concorrência. A questão de achar o caminho do dinheiro, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, né? A gente já entregou estratégias aqui de como guardar o dinheiro de férias, 13º, para você não sofrer no final do ano. Porque é o mês que às vezes o varejo mais vende e o cara fica angustiado porque ou queima esse caixa aí que poderia crescer no final do ano pagando 13º e férias. E a gente já falou da questão de Prolabore, como que você define... Olha, 5 itens. Como define um Prolabore, a importância do Prolabore. E sexto, falamos como criar as reservas financeiras. Começando com R$25, como essa cliente que a gente falou, por dia. Né? Cria o hábito, né? Cria o hábito. Tira ali todo você vê aquele dinheiro engordando ali, ó, em vez de você ficar só preocupado com os boletos, vê aquele dinheiro engordando no caixa da sua empresa. Até agora, já foram 6 importantes aí, ensinamentos que você já pode aplicar na sua empresa a partir de amanhã. Então, é para mostrar e reafirmar o compromisso com você. O seu tempo aqui nesse podcast não é perdido, porque a gente está entregando conteúdo de alto valor para você aplicar e gerar resultado no seu negócio. Outro ponto, Ismael, que a gente fala aí da questão... Hoje, você, falando assim, como que a gestão é eficiente, né? Tem um cliente que passou aqui que está no episódio 2 do nosso podcast com o Emílio Pova. Ele tem 12 meses de caixa guardado. Mas você não precisa ser... Você não vai chegar, né? Do dia para a noite, chegar a ser tão eficiente como no nosso cliente está sendo com 12 meses de caixa guardado. Ele pode parar de vender hoje, gente. Tirar um ano de férias, um ano sabático, que ele volta e a empresa dele ainda vai ter caixa, porque tem dinheiro rodando lá dentro da empresa dele, processos para serem ganhos. Mas assim, não precisa chegar no nível de 12 meses. Mas como que você
ver assim que uma gestão eficiente, Ismael, do fluxo de caixa pode ajudar o empresário que está nos ouvindo aqui nesse momento, nesse podcast? Não é nem questão de ajudar, né? É questão primordial mesmo fazer isso. Né? Criar essa reserva, né? Que a gente chama reserva estratégica ou reserva da paz, né? É criar isso. E não tem muita mágica, né? A mágica é olhar ali para a rotina, para esse ritual e começar a fazer isso. Ponto. Sim. Né? Então, assim, ter 12 meses, né? Fomos muito felizes com esse cliente. Né? Ele tomou a decisão, beleza. Mas se você já tem 6 meses de gestão financeira estruturada, líquida, né? Isso é importante. Muitas vezes você tem até mais, viu? Você tem ativo aí que você pode ficar 5, 10 anos sem trabalhar. Verdade. Pagando a sua empresa. Isso é importante. Porém, é o apartamento, é a picape, são os bois, é a fazenda, né, irmão? E numa dificuldade, quando ali o varejo dá aquela absorvida, você não tem um dinheiro, você vai ter que buscar esse dinheiro em algum lugar, para transformar ele em liquidez, né? Então, assim, esse é o ponto. Conectar a liquidez do fluxo de caixa dessa reserva estratégica, né, com os objetivos da companhia é a grande sacada. Verdade. Né? Porque você vai criar amortecedores, né, nos impactos ali. Não é todo dia. Por exemplo, a gente está numa região onde o agronegócio é muito forte. Uhum. Né? Então, tem momento que não é bom para vender a soja. Né? Você pode esperar ali 2, 3, 15, 20 dias a mais ou 30 dias a mais para pegar uma tendência de alta, por exemplo. Verdade. E aí, como que você, né? Você espera, né, esse valor de mercado? O exemplo, né? O dólar aí variando, né? Quem está comprando agora o insumo para a próxima safra, porque vai colher essa aqui, mas já está preparando já a próxima já. Então tem que comprar os insumos. Que estava com a reserva de dólar, né? De 5 e pouquinho, né? E agora, você não fez a reserva de dólar e tem que comprar aí lá 6 e alguma coisa. Imagina. Caramba. Entendeu? Entendeu onde está o problema? Você não olha para frente, não faz essa reserva. Então, por isso que a gente fala, é uma reserva estratégica, é uma reserva da paz. Né? Se você for olhar nos conteúdos aí mais antigos, né? Da contabilidade, da administração, né? Fala que é a reserva de emergência. Né? Você está preparando para emergência, né? Não, pelo amor de Deus, não coloca isso aí na sua vida. Né? Coloca aí reserva estratégica, coloca aí reserva da paz, né? Reserva de oportunidade. Sim. Né? Por exemplo, essa que eu estou falando, que está falando do pessoal do agro, né? Quem comprou ali os insumos com o dólar a 5,15, 5,20, e quem está comprando agora com ele a 6, olha a diferença. Olha a diferença, é verdade. Né? E no produto final, isso vai impactar. Então, é essa gestão que a gente quer trazer para ele. Fazer ele pensar. E muitas das vezes, pessoal, não é por incompetência, muitas vezes ele faz isso no inconsciente. Sim. Né? Inconscientemente, ele não tem essa visão, então ele não deixa isso claro. Então, verdade. O objetivo da gestão financeira é trazer essa clareza para a gestão financeira e principalmente essa reserva. Porque é uma coisa um pouco diferente, né? Porque muitas das vezes você vê até o contador falando, mas fala assim, eu preciso do capital de giro. Opa, capital de giro é outra coisa. É uma coisa totalmente diferente de reserva estratégica, duas coisas diferentes. O capital de giro é aquele amortecedor ali do dia, né? Da hora, do primeiro impacto, né? É de 30 dias só. Ali, tranquilo, é para rodar o negócio. Dias. É para você não fazer um adiantamento, pagar as contas ali no final do mês, o salário do empregado, o aluguel, a mercadoria ali da porta a porta, né? Que eles falam, principalmente quem está no varejo, a gente escuta muito. Não, esse aqui é o cliente é o vendedor de porta. Ele traz aqui para mim, né? Verdade. E tá tudo bem. Então, todas essas coisas que vai contribuir com essa gestão financeira, com esse planejamento dessa reserva estratégica, vai trazer frutos lá na frente. Entendeu? Bacana. Vai te posicionar, e aí é a grande diferencial do negócio. Principalmente por isso que a gente fala de consultoria,
a gente se paga dessa forma. É trazendo isso para um tempo real. Nós tivemos um case, né, um dos primeiros cases que a gente teve de um planejamento estratégico que a gente fez, e uma das coisas era um investimento, né, em energia solar, né? Foi mesmo, verdade. Né, energia solar lá atrás. E aí, o que tem a ver isso com as reservas, né? Com lucratividade, com a lucratividade do cara, né? Ele estava lá lutando com a reserva, ele tinha na época R$100 e poucos mil, se eu não me engano, guardado, né? Aí ele falou assim, mas e aí, como é que nós vamos fazer? Cara, tira um pouco desse dinheiro e compra aí a energia solar. Então, era uma reserva de oportunidade. Né? Ele foi lá, fez toda a parte de infraestrutura, o financiamento veio pelo banco Santander na época, mas se ele não tivesse ali aquele minimamente para começar o projeto, para fazer as adequações que ele tinha que fazer lá, para receber o equipamento, não estaria nem no jogo. Olha ali para você ver. Né? Nesse mesmo cliente, né, hoje a gente passa aqui perto do Polaris, a gente vê ali, né? Tinha um dinheiro lá, reserva estratégica, aí apareceu uma oportunidade de comprar um terreno próximo dos maiores shoppings de Catalão. Verdade. Né? Tá muito próximo ali, então eles foram lá e compraram esse terreno. Foi muito feliz. Né? Ou seja, hoje eles estão ali vai ser uma das regiões, da região mais valorizada de Catalão. Olha aí para você ver. Né? Aumentou o patrimônio, né? Aumentou o patrimônio de forma estratégica. Falou, o Ismael tá passando aqui na porta, a gente compra. Cara, a gente nem sabia de Polaris, né, Elker? Verdade. Nem sabia de Polaris. Cara, ali naquela região ali é próximo do centro, próximo da praça. Verdade. É um bom investimento. Né? Um bom investimento. Não, então nós vamos comprar. Foram lá e comprar. Logo após ali, passou pouco tempo depois, surge, né, o Polaris. Então, aquela região do Polaris ali, pessoal, tem uma oportunidade ímpar. Quem bebeu água há 4 anos atrás, comprou terreno ali, comprou casa, investiu naquela região, agora é hora de colher o fruto. Sim, né? Verdade. Eu acredito, na época, comprou o lote lá, um negócio de 100 e poucos mil reais, né? E hoje eu não sei, mas ali hoje não compra um terreno ali por menos 300, 400 mil reais de jeito nenhum. Sim. Então, isso que ela vai trazer. E conta... Esse mesmo cliente que o Ismael está falando aqui, pessoal, quando ele investiu na energia solar, em 2020, 2020, né? Se eu não estou enganado. Da pandemia, né? Antes da pandemia, a energia e o gás no segmento dele foi o que mais subiu, porque ele está no segmento de alimentação, panificação. Então, muito forno, muita coisa muito gás que gasta. Né, o dia, basicamente, ele funciona de 5 até de 5 da manhã até 5, 6 horas da tarde, com os fornos ali ligados. Então, assim, e aí o gás e a energia subiram demais. E o que aconteceu? Como ele tinha energia solar, ele trocou os fornos também, os fornos ali do negócio dele. E, cara, enquanto todo mundo tava pagando 7, 8 mil reais de energia solar, ele tava pagando 680 de parcela. Me fala se um cara desse não consegue competir. Se ele quiser abaixar o preço, lá no osso ele consegue e ainda ter margem. Por quê? Porque ele criou uma coisa que chama vantagem competitiva. E aí o empresário que está nos ouvindo fica assim, o governo A, governo B, não funciona. Cara, vantagem competitiva, irmão, você cria dentro da sua empresa. É você que vai criar. Obviamente, tem momentos que o governo A, governo B, ele cria condições para você surfar melhor, claro. Sim, mas é importante aproveitar, mas todo mundo está surfando. Agora, quando você consegue gerar as oportunidades da sua empresa, cara, o segredo do empreendedor é o empreendedor, do sucesso da empresa, é o empresário, cara. É a capacidade dele de aprender a gerir o negócio e gerar resultado ali com a empresa que ele tem em mãos. Então, assim, outro ponto importante, cara, o Ismael falou reservas de oportunidade, né? De gerar essa reserva, ter essa reserva na sua empresa, de forma com que você consiga gerar resultado. E nós estamos caminhando aqui para o encerramento, falei para você que, já entregamos 6 grandes chaves aqui para você resolver o problema da sua gestão financeira da sua empresa. O que você tem para dizer, Ismael, para a pessoa que tá nos assistiu até aqui esse podcast, está ouvindo esse podcast até aqui,
seja o dono de um restaurante, seja o empresário aí do varejo, o que você tem para dizer para ele sobre a questão de pegar... Ismael, estou com dificuldade das finanças da minha empresa, que é o que mais chega para nós. Vendo e não vejo a cor do dinheiro. O que você tem para dizer para esse empresário que está nos ouvindo, esse gestor, esse líder? Cara, é o seguinte. O conhecimento, né, ele sempre teve aqui e sempre teve disponível para todo mundo. Uhum, né? Ninguém pode falar, o Ismael, o João é mais inteligente do que o Pedro, do que o Ismael, do que o José. Não, não é. Show. Né? Não é. Mas tem uma metodologia que a gente não sei se você já ouviu falar, do chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Atitude, bacana. Não é? Verdade. Não é? E nós sabemos muito bem que a teoria, se ela sozinha, somente a teoria, ela não funciona muito bem. Portanto, se vocês olhar com todo respeito aos doutores, né, aos pós-doutores e etc. e tal, no ambiente universitário, se só conhecimento trouxesse a riqueza, só o conhecimento, né, lá não existia nenhum, só milionário, né? Certo? Verdade. Então, assim, o conhecimento e a prática é fundamental. Que é onde entra a habilidade, né? Onde entra a habilidade. Às vezes o empresário já estudou muito, mas não sabe como aplicar. Não sabe como fazer. Entendeu? Então, assim, aí que entra, muitas vezes, você pedir ajuda mesmo, ter atitude, levantar a mão. Cara, te falar, eu sou muito bom no que eu faço. A minha pizza é muito boa, o meu almoço é o melhor, o meu churrasco é o melhor, eu sou o melhor contador dessa região. Né? Eu sou o meu produto, cara, melhor advogado, é diferente, né? Nosso serviço aqui é diferente. Mas, cara, nessa área de gestão, cara, eu ainda tenho que aprender. Eu tenho que aprender, né? Tem que ter um pouco mais de prática nesse ponto. Show. Né? Então é conhecer, ter habilidade para aplicar isso, né? Humildade, né? De trazer isso, de reconhecer isso. E quando, pessoal, você vai lá e faz um trabalho com esse empresário e depois ele começa a colher os frutos, né? Colher os frutos de aumentar o faturamento, a lucratividade em 60%, né? Em 70%. Aí você fala, cara, como assim? Não, sempre teve aí. É você que não zelou desse ponto. Então, se você zelar desse fluxo do dinheiro, do fluxo de materiais, do fluxo de serviço da sua empresa, o resultado vai vir. Com certeza. Esse equilíbrio, né, do que matemática, principalmente na administração, não muda há anos, né? Mais um sempre foi dois, né? O que mudou nas Razonete lá? Que nunca usou, né? Que nunca usou, Razonete que estudou e nunca usou. O que mudou lá nela? Mudou nada, a fórmula? Não mudou nada. Não mudou. 2 mais 2, depende do ambiente que você faz a conta, né? 2 mais 2. 1 mais 1 é 2 aqui no senso comum, né? Aqui no senso comum. Se for lá na matemática, lá na universidade, na advocacia, tende a 2, né? Tende a 2, não é 2 ainda. Então, assim, é trazer isso para a prática, né? Ter essa habilidade, essa humildade, fazer isso acontecer. E depois, né, que inseriu isso na rotina, inseriu isso na gestão, aprendeu a olhar os números, aí é uma jornada que só vai crescer. Todos os dias vai crescer mais um pouco, cada dia vai crescer mais, a maturidade vai chegar naturalmente. Então, o próximo nível é esse. Se eu não tenho nada, eu vou passar a ter ali uma maturidade de entendimento. E aquele que já tem entendimento, que faz ali, desenvolve, evolui essa questão, vai para um Power BI, já vai para um sistema que consegue fazer essas análises sozinho, né, praticamente, já cai num dashboard ali para a equipe trabalhar, cara, já posiciona ele à frente. Diferente, né? Diferente. Então, cada um tem um nível de maturidade, mas o que o principal seria o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. De atitude, né? Isso seria básico. Né? Transformar o teórico no prático. E o prático vai gerar o resultado, né? Fazer essa junção. Porque, cara, só de teoria, você me desculpa, nós que estamos no varejo, estamos no pequeno e médio negócio, na indústria, cara, teoria tem demais.
E no nível que está a internet hoje, a um clique, né, no chat GPT... Mas assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Do que eu tenho percebido. Cara, é engraçado que uma das perguntas que eu tenho feito uma pesquisa e tem sido muito bom entender o comportamento empreendedor. Eu busco analisar muito isso também durante as entrevistas. E aí o cara fala assim, cara, o último ano foi ruim? Cara, foi ruim. Nossa, não tô vendendo mais. Caiu minhas vendas. Cara, a maioria dos empresários estão buscando realmente a empresa deles reduziu quem tinha funcionário. Alguns estão rodando a empresa sozinho. Dispensou toda a equipe, porque realmente os custos apertaram. Só que aí tem uma pergunta que a gente fala assim, tá, e o que você fez, o que você tentou implementar depois para reverter essa situação? Aí o cara fala assim, não, cara, não fiz nada. A grande maioria, cara, não fiz nada. Que tá na atitude, né? Que você colocou aí no chá. Então, assim, porque a falta de conhecimento, informação, hoje você tem muito. Mas as pessoas não estão tendo nem a atitude de buscar. E a empresa está indo pro buraco. Só que a maioria das pessoas que buscam, que estão assistindo esse podcast, assistiram até aqui, eu tenho certeza que não está aí na falta de atitude. São pessoas que gostam de estudar. E eu tenho conhecido empresários também fantásticos. Conheci um empresário essa semana, cara, que, na verdade, na sexta-feira, cara, o cara lê 3, 4 livros por semana. O cara tá sedento por aprender, por aplicar. Já abriu a segunda unidade. Ele abriu uma unidade, uma loja nova, com 14 dias, cara. De alugar o cômodo até a data de inauguração. Fiquei abismado, cara. Tipo assim, porque a gente acompanhou muito empresário, já fez muita inauguração, mas em 14 dias foi tempo recorde. Então, assim, tem pessoas que têm tido muita atitude aí, um posicionamento muito bacana, mas a maioria deles, que eu tenho percebido, eles não estão nem atrás da atitude, cara. Não é a falta de conhecimento, é a falta de atitude. Mas, né, não adianta querer plantar morango e querer colher batata. Uma hora essa conta vai chegar, irmão. Não adianta. Aí é onde você vê assim, a empresa fechou. Poxa, é ruim ver a empresa fechar, né? Mas o que o empresário fez? O que ele fez ali para sair dessa situação. Dessa situação. Uma das coisas que a gente tem, sempre que a gente está fazendo o planejamento estratégico, a gente traz ali, depois da análise dos números, né? Quando a gente vai fazer a SWOT, fala qual que é a tendência do seu mercado. Qual que é a tendência do seu mercado. Né? Para onde que está indo esse produto? Porque o ciclo, né, de inovação no negócio, ele é cíclico. Né? Um produto, uma tendência de mercado, ela nasce, cresce, expande, né? Fica na maturidade ali, e depois, naturalmente, ela vai caindo. Tem mercado que morre. Né? A gente dá exemplo aqui na cidade, né? A questão de empresas que trabalham com tênis, por exemplo. Né? Verdade. Com tênis, por exemplo. Tênis hoje, praticamente as empresas que trabalham com tênis, ela disputa o mercado com a internet. Se ela não tiver posicionada dentro da internet, ela não faz venda. Verdade. Não é? Porque tem gente que olha lá o produto, a não ser que ele queira aquele produto específico que está ali na loja. Ele quer naquela hora, né? Naquela hora. Né? Mas se ele vai comprar um tênis que principalmente igual eu mexo com corrida, o pessoal gosta de comprar um tênis específico. Cara, ele não vai ali na loja ali, ele vai na internet, ele vai na Netshoes, né? Ele vai lá na Centauros, compra no Mercado Livre, ele compra através daquilo lá, porque aí é uma compra planejada. Então, existe uma tendência para a área de vestuário, de tênis, né? de calçados, ir para a internet. Verdade. E aí, o cara que tem uma loja ali de sapato, né? De tênis, o que ele tem que começar a pensar? Cara, hoje meu é 100% aqui, todo mundo que passa aqui, minhas vendas vêm só através disso aqui. Então, ele precisa ter um e-commerce? Não, mas ele precisa atrair o cliente dele através de um canal digital, por exemplo. Sim, com certeza. Não é? Atrair ele. Eu tenho visto empresários, cara, que chega a 70% das vendas dele é no digital.
Ele não tem e-commerce, mas ele tem, Não tem o a e-commerce, rede mas social, mas ele tem um WhatsApp ali. Ele tem o WhatsApp, ele tem toda uma estrutura para atender o cliente Sim, dele. tem Então, assim, entregador. entregador é o delivery, né? Que ele consegue colocar lá na casa do cliente. Então, assim, é olhar para essa tendência. Show. Né? Não é só simplesmente, né, ficar ali esperando a morte chegar. Né? A gente viu aí um exemplo, a Uber, né, quando há uns anos atrás só tinha taxista. Né? Hoje praticamente tem na cidade, estava ouvindo rádio essa semana, um dos aplicativos aqui de mobilidade urbana, tem mais de 80 mil pessoas cadastradas. Caramba. Calcula, cara. Tem 80 mil smartphone Caramba. com aplicativo. Olha aí pra você ver. E nós vimos Olha ele o crescer, mercado. lembra? Nós vimos ele crescer. Verdade. Ele não existia. E hoje ele existe, é uma realidade. Imagina um empresário hoje que tem 80 mil pessoas cadastradas. Você tem problema de Poxa, venda? Não tem, né? Cara, desculpa. Verdade. Isso aí é ouro em pó. Verdade. 80 Literalmente, mil 80 clientes, cara. mil aplicativos baixados. Então, assim, Putz. olhar para a tendência do que está acontecendo. Não é só, eu tô quebrando aqui, beleza. Vai quebrar mesmo. Ó. Vai pro buraco. E onde está o segredo de saber se você está quebrando ou não? No seu fluxo de caixa. Gente, e eu tava olhando aqui um pouco o WhatsApp, tava de olho numa mensagem que tava para chegar aqui. E por quê? Porque semana que vem eu tava aguardando confirmar a presença aqui de um grande cliente, um empresário que a gente tem acompanhado, já executou projetos junto aí com a Scala, né, nosso cliente, e é do ramo de alimentação, que é o Matheus Duarte. Então, o Matheus Torquato, que ele vai estar aqui, Torquato Duarte, né, que é o dono da Divina Pamonha, que agora está passando por uma reposicionamento de marca, que está sendo aí a Duarte Pamonharia, né? Então ele vai estar explicando melhor aqui como que tá esse reposicionamento do negócio dele. Gente, é o empresário que vai virar, literalmente, o maior, né, distribuidor aí de milho da região. É um cara novo, tem essa pegada. Hoje ele tem controle de CMV, tem controle de estoque, fez gestão financeira, tá gerando caixa. Então ele vai vir aqui explicar um pouco para vocês sobre toda essa jornada. Por quê? Porque às vezes você tá falando assim, gente, o Elker Ismael tá falando isso aí, isso não aplica. Bom, vamos escutar um cliente nosso falando como que foi o processo. Assim como teve o episódio 2 aqui com o Emílio, o próximo episódio vai ser com o Matheus Duarte. A gente vai pedir uma pamonha aqui. Dentro do podcast a gente vai pedir uma pamonha, vai ser muito top. Vai ser café com pamonha e gestão aqui, falando sobre negócios com vocês. Bom, falando que tinha presente para vocês, né? Então, escreve aí, ó. Abaixo aí nos comentários, e seja no YouTube, no Spotify. Eu quero. Você vai ter um desconto exclusivo de um infoproduto nosso voltado para a gestão financeira. Hoje nós temos uma plataforma de consultoria que a gente consegue te entregar o resultado da mesma forma com que você tivesse uma consultoria presencial dentro da sua empresa. Então, fica tranquilo que você vai ter toda a questão de um resultado. A mesma coisa se tivesse uma consultoria tradicional, uma consultoria digital, de gestão financeira, com fluxo de caixa, com geração de ponto de equilíbrio, tudo que você imaginar de gestão financeira que a gente construiu ao longo desses 19 anos, que o Matheus teve acesso aqui, que vai estar falando com vocês na próxima semana, na nossa empresa de consultoria, com a Temperando com Lucro e com a Scala. Escreve Eu Quero, você que ficou até o final desse podcast, para você ter um desconto exclusivo das pessoas aí que estão consumindo nossos conteúdos, certo? Não tinha alinhado com você não, Ismael. A gente não é muito de dar desconto não nos nossos produtos, mas quem está nos acompanhando, quem está acompanhando nossos conteúdos, vai ter um diagnóstico e um desconto exclusivo nesse produto aí de gestão financeira. E concluindo isso que você falou, tá falado, né? Eu não vou tá voltar atrás. E você tá criando, a gente tá criando um produto de CMV, né, agora, né? Exclusivo, né? CMV. E outro ponto importante, né, Elker? Vocês têm os nossos contatos, tá aí na rede social, a gente está aqui num período, né, de criar essa parte de educação mesmo, nos posicionar enquanto empresa no digital, né? Não tem como correr disso. E a gente tem uma prática, né, ao longo dos anos, que é fazer uma sessão estratégica, né? Que é um diagnóstico da sua empresa. Então,
Cara, tá vendo aí o podcast, tá ouvindo aí nas redes sociais, tá no Spotify, tá no YouTube, chegou nesse ponto aqui, tem um corte aí, marca conosco uma sessão estratégica. A gente tem uma pessoa do comercial, ela vai te atender, vai te marcar essa reunião com você. Perfeito. Vai te colocar ali, nós vamos investir em você, né, ali 1 hora, meia hora, 40 minutos para fazer esse diagnóstico. Você vai ter uma jornada desse diagnóstico. Os pontos, né? Os pontos principais ali, né? a partir da sua visão do seu negócio. Né? Bacana. Então, faz parte do comercial fazer isso. Porque quanto mais diagnóstico a gente faz, melhor nós ficamos. Né? E te entrega um negócio de valor. Né? Não tem custo, né? Para o empresário. Não tem custo para o empresário, mas te entrega ali uma visão. Porque muitas das vezes a gente acha que é o bom, né? E não é o bom. E também tem um empresário vira-lata, né? O cara é um touro, né? O cara Faz é muito. muito bom, o cara tem tudo dentro de casa, né? Todo o processo desenhado. Aí você chega lá e ele fica lá, não, aqui porque o negócio é ruim demais, não sei o quê, aquela sofrendo, não tem nada. Aí você olha, o cara tem Power BI, tem o setor financeiro, né? Recebe bem, compra bem, faz gestão bem. Tá em caixa. Tá em caixa, né? Verdade. Então, assim, e ele fala, pô, mas como assim? Não, Ismael, mas tá faltando alguma coisa aqui ainda. Não, tudo bem, tá faltando. Mas espera aí, o que te trouxe aqui é consistente. Né? Falta então, ajuste só, falta um ajuste fino ali, alguma coisa, né? Que seja ali no processo dele, mas é pouca coisa. Então, o diagnóstico te traz uma clareza e um diagnóstico quantitativo. Você consegue falar para você o quanto que está a sua maturidade de gestão. Top. Né? Gestão de processos, gestão de pessoas, gestão comercial, gestão do lucro, a parte das finanças. Perfeito. Então, a gente vai fazer ali... São 6 pilares, né? Que a gente trata lá dentro e tem esse diagnóstico. Depois a gente salva em PDF e manda para você. Né? Se a gente fizer uma venda e for parceiro comercial... Se tiver na hora, né? Até a gente, para nós, é uma avaliação que você vai... Por que a gente faz o diagnóstico? Gente, para ver se você está no momento. Porque, às vezes, você não está no momento de fazer uma consultoria. Então, assim, e para nós não não é clichê, tá? Para nós, não é interesse nenhum vender uma consultoria, um projeto de transformação para você, se a gente vê que você não tem potencial para gerar resultado. Por quê? Porque o que nos trouxe até aqui foi gerar resultado. A média de recorrência dos nossos clientes hoje dentro do escritório é de 4 anos. Ou seja, o cara compra um projeto de 1 ano, dá resultado, ele quer renovar para um outro pilar. Trabalhou 1 ano, finanças, depois ele trabalha pessoas, depois ele trabalha processos, depois trabalha estratégia. Então, nossos clientes, em torno, em média, ficam 4 anos conosco, até eles desenvolver todas as implementações que são necessárias. Por que eles ficam esse tempo todo? Porque são clientes que deram resultado, viram resultado com a consultoria. Consultoria para você não tem que ser gasto, ela tem que ser um investimento que vai trazer retorno. O conceito de investimento eu coloco R$1, ele tem que voltar R$1 mais alguma coisa. Então, a consultoria é isso. A gente faz o seu diagnóstico, comenta aí nas nossas redes sociais aqui, eu quero, que a gente vai agendar a sua sessão estratégica e você vai ter um desconto exclusivo por estar acompanhando esse conteúdo que está aqui conosco. Beleza? Certo? Bom, e semana que vem tem podcast com Pamonha, que a gente vai falar aqui muito sobre gestão financeira no ramo de alimentação. Beleza? Ismael, prazerzão estar contigo. Beleza. Foi muito bom. Mais um episódio aí gravado, né? Com muita qualidade de conteúdo, muito sucesso, muitos insights valiosos. Nós demos 6 para vocês. Vamos recapitular aqui para a gente fechar. A parte de gerar o caminho do dinheiro no fluxo de caixa, definir Prolabore para você, que é o salário do dono. Depois, a reserva estratégica, a reserva da paz, guardar ali uma parte do percentual do que você vende por dia ou do que sobra na sua empresa todos os meses. Definir a parte de como pagar ali a reserva do 13º e das férias para você não ficar refém dos funcionários. A questão de entender a separação aí das finanças do negócio, as finanças do empresário. E o 6º aí, a questão de gerar
como gerar um caixa bacana aí para sua empresa. Então, a gente deu um insight de 6 grandes chaves para você estar utilizando na sua empresa e gerar resultado amanhã implementando. E você falou do chá, né? Atitude. O conhecimento está aqui, agora falta é a atitude de você aplicar. Beleza? Bom, esperamos vocês aí na semana que vem com o Matheus. Vamos falar na prática, né? O que foi essa jornada dele. Muito obrigado por chegar até aqui conosco. Com certeza. Certo? Paz e bem. E até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Vamos que vamos. Fechou?